Olá pessoal que assiste o meu canal, beleza? Como você está? Tudo numa boa? Então continuamos o estudo do Evangelho de Mateus e eu quero nesse vídeo falar sobre o versículo 1 do capítulo 2 de Mateus, que diz assim: Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Vamos parar por aqui, ok? Que interessante isso, né? Interessante porque a primeira coisa que a gente pensa na nossa mente é quem eram esses três reis magos, né? Mas na realidade a Bíblia não diz que são três e nem que são reis. A Bíblia diz, você pode ler de novo, a Bíblia diz que são alguns magos do Oriente. Não fala que é três e não fala que são reis, ok? Não diz ali, beleza? Mas o que mais me impressiona nesse texto, até o versículo 3, né, é que como uma criança, como um menino, abalou a estrutura da maior cidade da época, da cidade de adoração, da maior cidade de adoração na época, né? É que na realidade Deus estava mostrando para todos o que é grandeza. Sabe, às vezes para nós grandeza é tipo assim: eu quero ter um carro grande, eu quero ter uma casa grande, eu quero ter uma grana grande, né? Mas para isso, ou isso não é grandeza para Deus. O que é grandeza para Deus? Essa é a pergunta. Sabe, você imagina uma criança, o nascimento de uma criança abalar uma cidade. E foi o que aconteceu quando os magos chegaram em Jerusalém e perguntaram para Herodes: cara, onde está o rei de vocês? Herodes deve ter pensado assim: como assim? O rei sou eu? Né? É que na realidade ele está mostrando aqui, Deus está mostrando que o Rei dos Reis nasceu em uma cidade pequena e que os poderosos da época estavam numa cidade grande chamada Jerusalém, uma cidade que até então, né, era a capital de adoração. Porém, o nascimento de Jesus levou a adoração para uma cidade pequena chamada Belém. Estava havendo um contraste de igreja e um contraste de grandeza, na realidade, desculpe, né? O que era grande para eles, uma cidade grande, né? Com templo, com pessoas importantes. Deus estava tirando o seu filho do centro desta cidade grande e levando para uma cidade pequena chamada Belém, a 10 quilômetros de Jerusalém. Ao invés do filho dele nascer em um palácio real, o seu filho nasce numa manjedoura. Ou seja, o que é Deus estava dizendo: o que é grande para vocês não é grande para mim. O que é importante, aquilo que vocês dão valor, palácios, grana, autoridade, para mim não tem valor. Deus humilha o seu filho desde o nascimento, você percebeu? Deus não humilhou Jesus no dia da cruz.
Deus já humilha o seu filho desde o nascimento. Ele tira o seu filho da grande cidade, do lugar pomposo, do lugar de riqueza, do lugar de luxo, e leva o seu filho para nascer numa manjedoura. Olhe para mim. O que é grande para Deus, muitas vezes não é grande para nós. E muitas vezes o que é grande para nós não quer dizer grandeza para Deus. Ok? Deus estava fazendo o seguinte, cara, não importa quantos teólogos, quantos sacerdotes tem em Jerusalém, o meu filho vai nascer numa manjedoura. Eu estou trocando o lugar de adoração. Eu estou levando o meu filho para Belém. E os magos, entenda, magos era magos, não era mago crente. Os caras não eram crente. Era mago. Provavelmente vindo de Babilônia. Provavelmente porque acreditaram naquilo que Daniel tinha falado. E isso foi passado de geração em geração em Babilônia. E quando eles viram a estrela do Oriente, eles, opa, aquilo que Daniel falou, aquilo que os nossos pais nos falaram, que Daniel falou, está acontecendo. Vamos para Jerusalém, porque vai nascer o rei dos judeus e nós devemos adorá-lo. Só que quando eles chegam em Jerusalém, o local de adoração tinha sido transferido para Belém, para um lugar de humilhação. Deus estava fazendo um contraste de realidade. Estava contrastando o reino de Deus com o reino dos homens. Ele estava mostrando para nós que para aquilo que eu e você damos valor, Ele não dá. E talvez aquilo que nós não damos valor, Ele dá. Era isso. Ok? Entenda isso. Muitas vezes o que é grande para mim e para você não é grandeza para Deus. Deus te abençoe. Dá o teu joinha, se inscreve no canal e vamos nessa.